Um homem arrombou a porta de vidro de uma autoescola na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Passou 40 segundos lá dentro. Levou uma televisão e 2 carrinhos de brinquedo. São quase 6 horas da manhã. Um homem caminha na calçada em direção às lojas de um centro comercial. Ele escolhe um alvo e se aproxima. Força o vidro e depois se vira para a rua, observando a movimentação. O ladrão entra na autoescola e ele é muito rápido. Em poucos segundos retorna para a calçada com um aparelho de TV embaixo do braço e carregando alguns objetos na mão esquerda. Dessa forma, o criminoso vai embora, tranquilamente. A autoescola arrombada é esta aqui no bairro Itapuã, na região norte de Belo Horizonte. Quando uma funcionária do Marlon chegou para trabalhar às 7 horas da manhã, a entrada já havia sido forçada. E ela levou um susto, né, Mar? Ela se assustou, né, ao perceber que a porta estava aberta. Ela até achou que eu pudesse ter chegado antes dela, deu uma verificada, não viu o meu carro. E aí, na hora, ela me ligou, né, informando que a porta tinha sinais de arrombamento. E, ao entrar, ela deu falta de alguns itens, principalmente aqui na recepção, atrás de mim, aqui da televisão. Como vimos nas imagens, o ladrão foi muito rápido. Ele demorou em torno de 40 segundos aqui na recepção da autoescola. Levou o aparelho de TV, né, que ficava nesse painel aqui ao fundo, e 2 miniaturas. São veículos semelhantes a estes que estão aqui. Na verdade, um Camaro amarelo, uma Dodge, e saiu com isso caminhando tranquilamente aqui pelas ruas do bairro por volta de 6 horas da manhã. Quando ele saiu daqui de dentro, já eram 6 horas da manhã, ele deu a volta pela rua de trás, caminhando tranquilamente com uma televisão de 32 polegadas na mão e as miniaturas, né, na outra mão. Com um dia claro, ninguém percebeu, ninguém viu, ou se viu, não se manifestou, mas que causa uma certa estranheza para qualquer cidadão ver alguém de aparência, obviamente, né, suspeita, trafegando pelas ruas do bairro com esses itens debaixo do braço. Detalhe é que, de imediato, você acionou a polícia militar, vieram, ou você teve um certo trabalho para registrar essa ocorrência? Não, até foi bem simples. Aqui a assistência que a gente tem da Polícia Militar é muito boa. Eles estão sempre patrulhando a rua. Nós estamos a 3 quarteirões de um batalhão da Polícia Militar. Então, a frequência das viaturas no bairro é muito boa. Eles dão uma assistência muito legal. O problema é que o bandido também está atento à movimentação da polícia. E ao perceber, né, que uma viatura passou, ele sabe que vai ter um interstício ali, né, e é justamente nesse tempo que ele age. Esse bandido ele é conhecido aqui na região, ele não é um assaltante, mas é um praticante de pequenos furtos, né, e tivemos a infelicidade de ter a porta arrombada ali, né, foi forçado, um cadeado, a fechadura. E ele entrou e muito facilmente conseguiu subtrair esses itens. Não levou absolutamente mais nada, tínhamos celulares aqui guardados aqui, ele não procurou por absolutamente nada. Inclusive deixou os controles da TV para trás. O controle da televisão, tinha outros itens aqui que ele poderia facilmente ter subtraído, mas o objetivo foi só o televisor. E a informação inicial é de que seria um andarilho, um morador de rua, que é visto com frequência por aqui, mas a polícia informou que é uma pessoa que tem residência e que fica na rua praticando pequenos crimes. A informação que a gente tem é que ele reside num bairro próximo e ele e a companheira dele dormem na rua e, eventualmente, né, percebendo essas facilidades, né, essas brechas, eles atuam, né, fazendo esses pequenos furtos. Já tem algum tipo de informação sobre o paradeiro dessa televisão? Enfim, imagino que você disparou as imagens aqui em grupos de aplicativos de troca de mensagens. Chegou alguma coisa? Sim, não. Infelizmente, isso desaparece de maneira muito rápida, né? Então, a gente sabe que, na maioria das vezes, é para uso de droga ou coisa parecida. Então, esses itens são facilmente comercializados. Né? Bom seria também se a gente chegasse nos receptadores, né? Porque aí a gente corta, né, a mão que alimenta todo esse sistema. Agora, após essa surpresa desagradável, você teve que investir em mais segurança, né?
Tive que fazer, apesar de que, com uma fachada de vidro, eu não posso criar muitos artifícios de segurança, tive que fazer e ainda vou aumentar um pouquinho mais, né, para ver se a gente consegue suprimir essas tentativas. A gente sabe que quando um bandido quer realmente entrar, não tem absolutamente nada que o segure. Mas a gente tem que, né, investir em alguma coisa, em algumas trancas ali, para tentar, pelo menos, suprimir, né, esses oportunistas. E apesar do prejuízo, continuar trabalhando. Continuar trabalhando, repor aquele material que foi furtado, né, e continuar trabalhando, não tem jeito. Agora, né, a gente precisa de uma atuação, eu não digo mais eficiente da Polícia Militar, porque, como eu disse anteriormente, a gente é muito bem assistido aqui pela polícia. Agora, o que é muito complicado é saber que esse indivíduo, né, que fez essa subtração aqui, que ele dorme na rua de trás. E que todo mundo sabe, mas ninguém pode fazer absolutamente nada. Está tão perto, mas tão longe para a justiça, né? Sim. Um indivíduo desse, se ele for pego em flagrante, eu acredito que ele vai ser levado para uma delegacia, vai ser ouvido, pode ser liberado, né, ou não. Mas aí, a minha preocupação imagina se eu me adianto um pouco no dia, porque sábado é dia da gente levar os alunos para a área de exame e tal, então às vezes eu costumo chegar mais cedo. Imagina se eu chego e pego esse cara aqui dentro da minha loja, você entendeu? Roubando uma coisa que eu trabalhei muito para conquistar. Eu me pergunto, será que eu agiria, né, tentaria fazer justiça com as próprias mãos? Porque já vi muitos casos de comerciantes que fizeram isso e os bandidos foram soltos e eles ficaram presos.